Patrística. História eclesiástica. Eusébio de Cesareia. Livro 1. Capítulo 1. Objeto da obra: a sucessão dos santos apóstolos, assim como o intervalo de tempo entre o Salvador e nós. A enumeração de tantos e tão importantes eventos no curso da história eclesiástica. Quantos nela mencionados presidiram e governaram com destaque as dioceses mais ilustres? Em cada geração, quantos foram deputados para ministrar a palavra divina oralmente ou por escrito? Quantos e quantos que, arrastados a erros extremos pela atração de novidades, anunciaram e introduziram uma falsa ciência, 1 Timóteo 6, 20, e semelhantes a lobos rapazes, Atos 20, 29, cruelmente dizimaram o rebanho de Cristo. Além disso, as tribulações sobrevindas a toda a nação judaica, logo após as insídias contra nosso Salvador. Quantos, quais, em que tempo os ataques dos pagãos contra a palavra divina? Os grandes varões que, em várias épocas, por ela suportaram suplícios e combateram até o derramamento do sangue. Sobretudo, e entre nós, os testemunhos prestados e a benevolência misericordiosa do Salvador para conosco, tudo isso julguei conveniente transmitir por escrito. Não quero outro exórdio a não ser o da realização da economia de nosso Salvador e Senhor Jesus, o Cristo de Deus. O assunto, porém, requer indulgência benevolente em meu favor. Confesso ser tarefa acima de minhas forças o cumprimento íntegro e perfeito de meu compromisso. Sou, de fato, o primeiro a empreender tal iniciativa, atravessando paragens ínvias e ainda não trilhadas. Suplico a Deus seja meu guia e a força do Senhor me preste seu concurso. De meus predecessores nesta estrada, impossível encontrar até mesmo simples pegadas, mas apenas descubro parcas informações dos que deixaram, cada qual a seu modo, indicações parciais de sua época. Suas palavras são fachos erguidos à nossa frente, ou brados de sentinelas que gritam de longe, do alto de uma torre. Assinalam por onde passar, a fim de que a narração se desenrole sem erro nem perigo. Assim, respirarei entre as suas referências o que me parecer proveitoso ao fim proposto. Colherei nesta espécie de prado espiritual as passagens mais apropriadas dos autores antigos, tentando reuni-las organicamente numa descrição histórica. Ficaria satisfeito se conseguisse agora recordar, se não todos os sucessores, ao menos os apóstolos de nosso Salvador, mais destacados nas igrejas hoje ainda rememoradas. A meu ver, forçoso é realizar tal plano, visto que até hoje talvez nenhum dos escritores eclesiásticos se tenha ocupado em empreender uma obra desta espécie. Confio que se revele muito proveitosa aos que se interessam pelos valiosos ensinamentos da história. Além disso, nas crônicas que elaborei anteriormente, fiz um resumo de acontecimentos, dos quais agora me proponho dar uma descrição bem completa. Capítulo 2. A preexistência e a divindade de nosso Salvador. Conforme disse acima, começarei a exposição pela economia e teologia de Cristo, que superam em elevação e superioridade a capacidade da mente humana. E quem projetar transmitir por escrito a história eclesiástica, terá de remontar aos primórdios da economia de Cristo, pois honra-nos o nome que dele provém.
É mais divina esta economia do que muitos opinam. Em Cristo há duas naturezas. Aquela que o denota como Deus, é qual a cabeça no corpo, 1 Coríntios 11, 3. Efésios 4, 15. A outra, comparável aos pés, tornou, como nós, homem passível, em prol de nossa salvação. A exposição seguinte será talvez perfeita, se iniciarmos pelos fatos principais e relevantes. Assim, manifestar-se-ão a vetustez e a divindade do cristianismo aos que o julgam novo e estranho, datado de ontem e não de grande antiguidade. Palavra alguma é apta para expressar a geração, a dignidade, a substância e a natureza de Cristo, conforme diz o Espírito de Deus nas profecias. Quem relatará a sua geração? Isaías 53,8. Pois ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho, em sua dignidade, senão o Pai. Mateus 11:27. Quem, senão o Pai, entenderá nitidamente a luz, conforme João 1, 9, 10, anterior ao mundo, a sabedoria, conforme Provérbios 8, 23, inteligente e substancial, existente antes dos séculos, o Verbo, Deus vivo, no princípio junto do Pai, conforme João 1, 4, 10, antes de toda a criação, Colossenses 1, 15, 16, e de sua organização visível, único e primogênito do Deus invisível, general-chefe do exército, conforme Josué 5, 14, racional e imortal do céu, anjo do grande conselho, conforme Isaías 9,6, ministro do inefável pensamento do Pai, com o Pai demiurgo do universo, segunda causa junto do Pai de todas as coisas, Filho genuíno e unigênito de Deus, Senhor, Deus e Rei de todas as coisas criadas, dotado pelo Pai de domínio, poder e também de divindade, força e honra, pois, segundo a mística teologia das Escrituras a seu respeito, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada foi feito. João 1, 3. Tudo isso também o ensinou o grande Moisés, o mais antigo dos profetas, que descreveu, sob inspiração do Espírito Divino, a criação e o ornato do universo. Outorgou o Criador e Demiurgo do universo a Cristo e a nenhum outro que ao Verbo Divino, seu primogênito, a criação dos seres inferiores, e o apresenta a falar com ele a respeito da criação do homem, nesses termos. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Outro profeta dá caução sobre esta palavra quando em hinos assim se exprime a respeito de Deus. Ele disse e tudo foi feito, ele ordenou e tudo existiu. Salmos 32,9, 148,5. Introduz o Pai Criador qual chefe supremo a dar ordens por meio de gestos reais, e o Verbo Divino, o segundo depois dele, o mesmo que nos é anunciado como obediente às injunções paternas. Todos os que, desde a primeira criação do homem, se distinguiram pela justiça e a virtude da religião, em torno do grande servo de Deus, Moisés, e anteriormente em primeiro lugar Abraão e seus filhos, logo em seguida os que se mostrarão justos e profetas a este Verbo, contemplaram com os olhos puros da mente, conheceram e prestaram a homenagem devida a um Filho de Deus. Ele igualmente, sem abandonar de forma alguma a piedade para com o Pai, foi constituído mestre de todos relativamente ao conhecimento do Pai. O Senhor Deus,
Conta a escritura, foi visto como se fosse um simples homem por Abraão, quando sentado sob o carvalho de Mamré. Abraão prostrou-se imediatamente, embora seus olhos vissem apenas um homem. Adorou como Deus, suplicou-lhe como Senhor. Confessou saber quem ele era, dizendo: não fará justiça ao juiz de toda a terra. Gênesis 18, 25. Mas, como ninguém admite tome a substância inata e imutável de Deus forma humana ou iluda os olhos dos espectadores com a aparência de um ser criado, ou elabore a escritura fraudulentamente tais narrativas, de que modo será denominado nosso Deus e Senhor, que julga a terra inteira, sentencia, e mostra-se na aparência de homem, se não for lícito afirmar que ele é a causa primeira do universo, ou o Verbo é o único ser preexistente. A respeito dele também afirmam os Salmos: enviou sua palavra para curá-los e da cova preservar a sua vida. Salmos 106,20. Moisés declarou com clareza ser o Verbo o segundo Senhor, após o Pai, nesses termos: o Senhor fez chover, sobre Sodoma e Gomorra, enxofre e fogo vindos da parte do Senhor. Gênesis 19:24. O Verbo mais uma vez apareceu em figura humana a Jacó. A escritura divina o assinala como Deus, ao dizer a Jacó: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque foste forte contra Deus. Gênesis 32,29. Por isso, Jacó deu a este lugar o nome de visão de Deus, porque, disse ele, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Josué 5,14. Não é lícito julgar serem as teofanias assim descritas referentes a anjos inferiores e servos de Deus, pois quando um deles aparece aos homens, a escritura não o oculta. Não os denomina Deus, nem Senhor, e sim anjos, como se torna óbvio através de inúmeros testemunhos. Josué, o sucessor de Moisés, a este verbo atribui a denominação de chefe do exército do Senhor, enquanto chefe dos anjos e arcanjos celestes e das potências superiores ao mundo, conforme Josué 5,14, enquanto subsiste qual poder e sabedoria do Pai, conforme 1 Coríntios 1, a quem foi confiado o segundo lugar na realeza e governo do universo, e isto após tê-lo visto, também ele, em forma e similitude humana. Efetivamente, está escrito: encontrando-se Josué em Jericó, levantou os olhos e viu um homem que se achava diante dele, com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e disse: és dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: não. Mas sou chefe do exército do Senhor e acabo de chegar. Josué prostrou-se com o rosto em terra, adorou e disse-lhe: que tem a dizer o Senhor a seu servo? O chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. Josué 5:13, 15. Das suas próprias palavras, deduz-se não se tratar senão daquele que falou a Moisés, pois a escritura a ele se refere nos seguintes termos: viu o Senhor que ele deu uma volta para ver. E Deus o chamou do meio da sarça. Disse: Moisés, Moisés. Este respondeu: eis-me aqui. Ele disse: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais:
Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Êxodo 3, 4, 6. Além das provas supramencionadas de existir uma substância anterior ao universo, viva e subsistente, assistente do Pai Deus do universo na criação de todas as coisas, denominada Verbo e Sabedoria de Deus, ainda podemos aprendi-lo da própria sabedoria que nos inicia claramente em seu próprio mistério, através da palavra de Salomão. Eu, a sabedoria, moro com o conselho, e chamo-me ciência e inteligência. É por mim que reinam os reis, e os príncipes decretam leis justas. Por mim são exaltados os grandes, e os tiranos por mim dominam a terra. Provérbios 8, 12, 15, 16. E acrescenta: o Senhor me criou, primícias de seus caminhos, para as suas obras. Desde a eternidade fui estabelecida. Desde o princípio, antes da origem da terra, quando não corriam os mananciais das águas. Antes que as montanhas fossem implantadas, antes de todas as colinas, eu fui gerada. Quando firmava os céus, lá eu estava. Quando sob o céu se enchiam as fontes perenes, eu estava agindo com ele. Eu era o seu encanto todos os dias, todo o tempo alegrava-me na sua presença, quando ele se regozijava de ter terminado a terra. Provérbios 8, 22, 25, 27, 28, 30, 31. O Verbo divino, portanto, preexistia a tudo e revelou-se a alguns, senão a todos. Foi este o assunto que brevemente explanei. Por que motivo, então, não foi ele antigamente, como agora, anunciado a todas as nações e a todos os homens? Resta-me aqui explicá-lo. Os antigos não estavam habilitados para compreender o ensinamento de Cristo, repleto de sabedoria e de virtudes. O primeiro homem, desde o começo, logo após a vida feliz primitiva, desobedecendo a um mandamento divino, caiu nessa vida mortal e perecível, e em troca dos gozos divinos de outrora recebeu essa terra amaldiçoada. Os seus descendentes encheram toda a terra e tornaram-se, exceto um ou dois, muito piores, entregando-se a costumes selvagens e a uma vida desregrada. Não imaginavam o que fosse cidade, nem forma de governo, nem arte, nem ciência. Nem de nome conheciam o que seria lei, justiça, e sobretudo virtude e filosofia. Levavam no deserto vida nômade, como animais selvagens e ferozes. Sua excessiva e voluntária malícia corrompia a razão natural, as sementes intelectuais e suaves da alma humana. Davam-se inteiramente a toda espécie de crimes, corrompendo-se mutuamente, matando-se uns aos outros, entregando-se à antropofagia, ousando até entrar em luta contra Deus. E nessas guerras de gigantes, conhecidas de todos, planejavam fortificar a terra contra o céu. A loucura de espírito insensatamente impelia-os até lutar contra o Ser Supremo. Deus, vigilante sobre todas as coisas, enviou contra os que assim procediam cataclismos, incêndios como sobre uma floresta virgem, espalhada pela terra inteira. Exterminou-os por fome contínua, peste, guerra. Fulminou-os com raios. Reservou qual castigo mais grave uma doença espiritual terrível e muito perniciosa. Então, estando difundido entre todos, ou quase todos, o torpor da maldade, qual terrível embriaguez a obscurecer e obcecar as almas da maioria dos homens, a sabedoria de Deus,
primogênita e primeira criatura. Colossenses 1:15. Provérbios 8:22. O verbo preexistente, conforme João 1:1, no excesso de amor para com os homens, manifestou-se ora por intermédio de aparições angélicas aos seres inferiores, ora diretamente conforme podia fazer certo poder. 1 Coríntios 1:24, salvífico de Deus a um ou dois dos antigos amigos de Deus. Tomou forma humana, pois não podia agir para com eles de outro modo. Quando eles já haviam jogado as sementes da religião na multidão dos homens e sobre a terra, as raças descendentes dos antigos hebreus tinham adotado a religião. Deus então concedeu a estes, bem como às multidões ainda envolvidas nos costumes precedentes, por intermédio do profeta Moisés, imagens e símbolos de uma espécie de sábado místico e a iniciação na circuncisão e em outras observâncias inteligíveis. Não, porém, a inteligência destes mistérios ocultos. Tendo sido a legislação promulgada para os judeus, pregada e difundida entre os homens, qual perfume de suave odor, então, devido aos judeus, a maior parte dos povos suavizou seu modo de pensar, por ação de legisladores e filósofos. Transformou em mansidão seus costumes selvagens e ferozes, de sorte a surgir paz profunda, proveniente de amizade e de recíproco bom entendimento. Desta forma, foram preparados os demais homens e as nações do mundo a se tornarem devidamente capazes de receber a transmissão do conhecimento do Pai. Assim, mais uma vez, o Mestre das Virtudes, o ministro do Pai relativamente às suas riquezas, o Verbo divino e celeste de Deus, se manifestou por meio de um homem, em nada diferente de nossa natureza quanto à essência corporal, nos primórdios do Império Romano. Ele cumpriu e sofreu, conforme as profecias, segundo as quais adviria um homem-deus, a fim de realizar obras espantosas e ensinar a todas as nações a piedade para com o Pai. E ainda elas prenunciaram a seu respeito o prodigioso nascimento, a novidade da doutrina, as maravilhas das obras e sobretudo o gênero de morte que padeceria, assim como a ressurreição dentre os mortos e principalmente a divina restauração de todas as coisas no céu. O profeta Daniel, inspirado pelo Espírito Divino, havia assinalado este reino final do Verbo, narrando de modo humano a visão de Deus. Diz ele: eu continuava contemplando, quando foram preparados alguns tronos, e o ancião dos dias sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos de sua cabeça, alvos como a lã. Seu trono eram chamas de fogo com rodas de fogo ardente. O rio de fogo corria irrompendo diante dele. 1000 milhares o serviam, e miríades de miríades o assistiam. O tribunal tomou assento e os livros foram abertos. Daniel 7, 9, 10. E mais adiante, disse: eu continuava contemplando, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho do homem. Ele adiantou-se até o ancião dos dias e foi introduzido à sua presença. A ele foi outorgado o império, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu poder é um poder eterno que jamais passará, e seu reino jamais será destruído. Daniel 7, 13, 14. Evidentemente, isso a nenhum outro se aplica a não ser a nosso Salvador, o Verbo de Deus que no princípio estava com Deus, conforme João 1,1, e posteriormente,
devido à encarnação recebeu o nome de Filho do Homem. Com efeito, reúne de comentários particulares, umas profecias escolhidas sobre nosso Salvador Jesus Cristo e demonstrei em outras obras de modo mais claro o que dele se diz. Por enquanto, basta o que já foi dito. Capítulo 3. Os profetas conheceram e honraram o nome de Jesus. Chegou o momento de mostrar que os antigos profetas, amados por Deus, honraram os nomes de Jesus e de Cristo. Moisés, o primeiro a conhecer o nome de Cristo, venerável e glorioso entre todos, apresentou figuras das realidades celestes, símbolos e imagens misteriosas, conforme o oráculo que lhe foi transmitido. Vê, pois, e faze tudo conforme o modelo que te foi mostrado sobre a montanha, Êxodo 25, 40. Conforme Hebreus 8, 5. Querendo glorificar o mais possível o sumo sacerdote de Deus, denominou Cristo, Levítico 4, 5 e 16. 7, 22. Acrescentou a honra e a glória do nome de Cristo à dignidade do sumo sacerdócio, que para ele ultrapassava qualquer primado entre os homens. Por conseguinte, estava convicto de ser o Cristo algo de divino. O mesmo Moisés previamente conheceu, por meio do Espírito de Deus, o nome de Jesus e o considerou igualmente um especial privilégio. O nome de Jesus ainda não havia sido proferido entre os homens antes de Moisés, que o atribuiu primeiro apenas àquele que, segundo a tipologia e o simbolismo, ele sabia haver de sucedi-lo, após sua morte, na direção do povo. Números 13, 16. Com efeito, o sucessor de Moisés, que recebeu o nome de Jesus, anteriormente tinha outro nome, Auzé, imposto por seus pais. Moisés chamou-o de Jesus, e com este nome fez-lhe valioso presente, muito maior que o diadema real, porque Jesus, filho de Navé, se tornou figura de nosso Salvador. Foi o único, após Moisés e a consumação do culto simbólico por ele transmitido, a receber a herança do governo na religião puríssima e verdadeira. Desta forma, Moisés impôs o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, como a maior das honras, a dois homens que, na sua opinião, se destacavam dentre todo o povo pela virtude e a glória. O sumo sacerdote é aquele que havia de governar, depois de si. Os profetas posteriores também com clareza pronunciaram a Cristo pelo nome e predisseram simultaneamente a futura conjuração do povo judaico contra ele, atestando ainda a futura vocação dos gentios. Ora, assim disse Jeremias: o sopro de nossa vida, o Cristo do Senhor foi preso em suas ciladas. Dele dizíamos: à sua sombra viveremos entre as nações. Lamentações 4, 20. Davi, por sua vez, perturbado por essas palavras, declarou: porque as nações se amotinam e os povos meditam em vão. Os reis da terra se insurgem e, unidos, os príncipes conspiram contra o Senhor e o seu Cristo. Salmos 2, 1, 2. E em seguida, diz ainda em nome do próprio Cristo: o Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Salmos 2, 7, 8.
Eram adornados entre os hebreus com o nome de Cristo não somente os varões honrados com o sumo pontificado e ungidos simbolicamente com óleo consagrado, mas também os reis que os profetas ungiam, sob inspiração divina, tornando-os assim figuras de Cristo, porque eles também eram tipos do poder real e dominador do único Cristo genuíno, o Verbo divino, Rei universal. Estamos também cientes de que pela unção alguns dos profetas se tornaram figuras de Cristo, conforme 1 Reis 19:16. Todos eles de algum modo se assemelharam ao verdadeiro Cristo, Verbo divino e celeste, único sumo sacerdote universal e Rei único de toda a criação, único chefe dos profetas dentre os profetas do Pai. A demonstração deste fato está em que nenhum dos que outrora foram simbolicamente ungidos, sacerdotes, reis ou profetas, possuía a mesma virtude divina que nosso Salvador e Senhor Jesus, único Cristo verdadeiro. 10. Nenhum deles, por mais que se ilustrassem junto de seus compatriotas pela dignidade, honra e estirpe, transmitiu aos subordinados, segundo a denominação figurativa de Cristo que tinham, o nome de cristãos. A nenhum deles foi prestado culto religioso da parte dos inferiores. Nem, após a morte, incutiu-lhes prontidão para morrer, no intuito de obter honras. Aliás, nenhum deles causou tal abalo entre todos os povos da terra, porque neles o símbolo não dispunha de força suficiente para revelar a verdade, como possuía nosso Salvador. Este de ninguém recebeu símbolos e figuras do sumo sacerdócio, nem era oriundo segundo a carne de estirpe sacerdotal, Hebreus 7, 11, 14. Não foi elevado à realeza com o auxílio de guarda-costas, nem se fez profeta da mesma forma que os antecessores. Não recebeu dos judeus dignidade, nem presidência alguma, como os demais. O Pai, contudo, o honrará realmente, e não apenas através de símbolos. Nada possuía de semelhante aos que acabamos de dizer. No entanto, foi denominado Cristo com mais propriedade que os outros. Sendo o único e verdadeiro Cristo de Deus, encheu o mundo inteiro de cristãos, nomeados de acordo com seu nome verdadeiramente venerável e sagrado, conforme Atos 11, 26. Não transmitiu aos discípulos puras figuras e imagens, e sim virtudes e uma vida celeste por meio dos próprios dogmas da verdade. No tocante à unção, não se trata de preparação material, mas de algo de divino, através do Espírito de Deus, pela participação da divindade ingênita do Pai. Mais uma vez Isaías nos ensina, clamando de certo modo em lugar de Cristo: o Espírito do Senhor está em mim, porque Ele me ungiu. Enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, e proclamar a remissão dos presos e aos cegos a recuperação da vista. Lucas 4, 18, 19. Isaías 61, 1. E não apenas Isaías, mas também Davi, assim se dirige a Cristo: teu trono, ó Deus, é para os séculos dos séculos. O cetro de teu reino é cetro de retidão. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Eis porque Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, como a nenhum de teus companheiros. Salmos 44, 7, 8. Conforme Hebreus 1, 8, 9. A palavra de Deus no primeiro versículo denomina o Deus. No segundo honra-o com o cetro real.
Em seguida, após ter se referido ao poder divino e real, ela o apresenta em terceiro lugar como tendo se tornado Cristo, não ungido com óleo material, mas com óleo divino da exultação. Assinala desta maneira sua eleição excelente e diversa da eleição dos antigos, que haviam recebido uma unção figurativa e corporal. Em outra passagem, o mesmo Davi ainda revela algo a respeito de Cristo, com estas palavras: Oráculo do Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo dos teus pés. Salmos 109, 1. E, de meu seio, antes da aurora, eu te gerei. O Senhor jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmos 109, 3, 4. Conforme Hebreus 7, 13. Este Melquisedeque aparece nas Sagradas Escrituras qual sacerdote do Deus Altíssimo, Gênesis 14, 17, 20. Não por uma unção figurativa, nem foi por herança que sucedeu no sacerdócio, vigente entre os hebreus. Por esta razão, foi segundo a ordem de Melquisedeque e não de acordo com a ordem baseada em símbolos e figuras que nosso Salvador recebeu a denominação de Cristo e sacerdote, garantida por juramento. Por conseguinte, a história mostra que ele não foi ungido corporalmente entre os judeus, nem mesmo pertencia à tribo dos sacerdotes, mas foi gerado pelo próprio Deus, antes da aurora, isto é, antes da constituição do mundo, e possui o sacerdócio imortal e imperecível por séculos infinitos, conforme Hebreus 7, 11, 27. Grande e evidente prova de sua unção incorpórea e divina encontra-se no fato de ser o único dentre os homens de outrora até os de hoje no mundo inteiro a se chamar Cristo, e assim por todos é confessado e atestado. Dão-lhe este apelativo gregos e bárbaros. Ainda atualmente, seus discípulos na terra toda o respeitam como rei, admiram ainda atualmente, seus discípulos na terra toda o respeitam como rei, admiram-no mais que a um profeta, glorificam-no qual verdadeiro e único sacerdote de Deus, e sobretudo, é adorado como Deus por ser o Verbo de Deus preexistente, subsistente antes de todos os séculos, e ter recebido do Pai augusta veneração. Mais extraordinário ainda é que nós, a Ele consagrados, não o celebramos apenas por palavras e sons, mas por todas as atitudes de nossa alma, de tal sorte que preferimos a própria vida ao testemunho que devemos lhe prestar. Capítulo 4. A religião anunciada por ele não é nova nem estranha. No intuito, porém, de evitar que alguém pense tratar-se de doutrina recente e estranha, elaborada por um homem novo e em nada diferente dos demais, exponhamos rapidamente a questão. Ora, nosso Salvador Jesus Cristo apareceu com brilho recentemente diante de todos os homens. É óbvio ter sido um povo novo que se manifestou. Não é pequeno, nem fraco, nem habita num recanto da terra, mas é o mais numeroso e piedoso de todos os povos, e por isso imperecível, invencível, porque sempre sustentado pelo socorro de Deus. Apareceu de repente, segundo as predições inefáveis dos tempos. Trata-se do povo honrado pelo nome de Cristo, em toda a parte. Um dos profetas ficou estupefato ao contemplar previamente este futuro povo, pelos olhos do Espírito Divino, e exclamou: quem já ouviu tal coisa? Quem já falou de modo semelhante?
Por acaso um país pode nascer em um dia? Pode uma nação ser gerada de uma só vez? Isaías 66,8 assinala o futuro nome deste povo, com estas palavras: meus servos terão um nome novo, que será bendito sobre a terra. Isaías 65, 15, 16. Mas se somos evidentemente novos, e se este nome de cristãos, novo na verdade, é conhecido há pouco tempo entre as nações, nosso gênero de vida e nosso comportamento segundo os ensinamentos da piedade não foram recentemente inventados por nós. Foi, por assim dizer, desde a primordial criação dos homens que os amigos de Deus de outrora, por conhecimento natural os tiveram, conforme vamos demonstrar. O povo dos hebreus não existe há pouco, mas é respeitável diante de todos por sua antiguidade e geralmente conhecido. A tradição oral e escrita entre eles relata que outrora viveram homens, raros e pouco numerosos, contudo eminentes pela piedade, pela justiça e pelas demais virtudes, uns antes do dilúvio, outros depois, como os filhos e descendentes de Noé, e certamente Abraão, que os filhos dos hebreus se gabam de ter por chefe ancestral. Não incorreria em erro quem desse o apelativo de cristãos, senão pelo nome, ao menos pelas ações a todos aqueles cuja justiça é atestada, remontando de Abraão até o primeiro homem. Efetivamente, este nome significa que o cristão, através do conhecimento e ensinamento de Cristo, se distingue por prudência, justiça, força de caráter e virtude, coragem e piedosa confissão de um só e único Deus Supremo. Tudo isso, aqueles varões não buscaram com menor zelo do que nós. Da mesma forma que nós, eles não se preocupavam com a circuncisão corporal, nem com a observância dos sábados, nem com a proibição de tais ou tais alimentos, nem de outras diferenciações, que mais tarde, quais símbolos, Moisés foi o primeiro de todos a determinar fossem observadas. Atualmente estas questões nem aos cristãos interessam. Sabem eles perfeitamente que o próprio Cristo de Deus, conforme foi mostrado, foi visto por Abraão, Gênesis 18,1, profetizado por Isaac, Gênesis 26,2. Falou a Israel, Gênesis 35,1, conversou com Moisés e os posteriores profetas. Por isso, notar-se-á terem sido dignificados esses amigos de Deus com o apelativo de Cristo, conforme a palavra proferida sobre eles. Não toqueis nos meus ungidos, não façais mal aos meus profetas. Salmos 104,15. 1 Coríntios 16, 22. Evidentemente, é lícito julgar ser esta religião dos amigos de Deus, companheiros de Abraão, a mais antiga e vetusta de todas. Ela foi recentemente proclamada a todas as nações através do magistério de Cristo. A réplica de que Abraão só muito mais tarde recebeu o preceito da circuncisão, responda-se que anteriormente recebera o testemunho sobre sua justiça por causa da fé, pois assim se expressa a palavra de Deus. Acreditou Abraão em Deus, e isto lhe foi levado em conta de justiça. Gênesis 15, 6. Conforme Romanos 4, 3. A este, justificado antes da circuncisão, Deus, isto é, Cristo, o Verbo de Deus, se manifestou e fez uma predição acerca dos que deviam posteriormente ser justificados de maneira semelhante a ele, com estas palavras:
em tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Gênesis 22, 18, 12, 3. E ainda, ele se tornará uma nação grande e poderosa e por ele serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 18, 18. É óbvio que tudo isso foi realizado por nossa causa. Abraão, na verdade, foi justificado pela fé no Verbo de Deus, o Cristo que lhe apareceu. Renunciou à superstição de seus pais e ao erro de sua vida anterior. Gênesis 12, 1. Confessou haver um só Deus Supremo. A ele serviu por meio de obras virtuosas, e não pelas observâncias da posterior lei de Moisés. Foi-lhe afirmado que nele seriam abençoadas todas as tribos da terra e todas as nações. Atualmente, em obras mais eloquentes que as palavras, entre os cristãos apenas, espalhados pelo universo, encontra-se a forma de religião praticada por Abraão. Enfim, porque nos seria proibido ver um só e mesmo estilo de vida, uma só e mesma religião entre nós, após a vinda de Cristo, e entre os antigos amigos de Deus. Por isso, ficou demonstrado que não se apresenta religião transmitida pelo ensinamento de Cristo com aparência de nova e estranha, mas para dizer a verdade, ela é a primeira, a única, verdadeira regra de piedade. Sobre o assunto, basta. Capítulo 5. Os tempos em que se manifestou. Agora, após esta introdução necessária à história eclesiástica que nos propusemos escrever, comecemos nosso itinerário pela manifestação de nosso Salvador na carne. Invoquemos a Deus, o Pai do Verbo, e aquele a que nos referimos, o próprio Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, o Verbo celeste de Deus, a fim de nos prestarem auxílio e concurso na explanação da verdade. No 42º ano do Império de Augusto, no 28º da sujeição do Egito e da morte de Antônio e de Cleópatra, extinta a dinastia dos Ptolomeus no Egito, por ocasião do primeiro recenseamento, quando Quirino governava a Síria, conforme Lucas 2, 2, nasceu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de acordo com as profecias, em Belém da Judeia, Miqueias 5,2. O recenseamento realizado sob Quirino é também mencionado pelo mais célebre dos historiadores judaicos, Flávio Joséfo, ao narrar outro episódio, a insurreição dos galileus que sucedeu nesta época, da qual faz menção, entre nós igualmente, Lucas nos Atos, nesses termos. Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que sublevou muita gente em sua ciquela. Pereceu ele também, e os que se haviam aliado a ele foram dispersos. Atos 5:37. Consequentemente, o autor mencionado, no 18º livro das Antiguidades, adita estas palavras. Quirino, membro do Senado, depois de ocupar outros cargos, e tê-los preenchido de tal forma que se tornou cônsul, conservando a melhor reputação, veio para a Síria, acompanhado de alguns homens enviados por César, a fim de ser juiz do povo e censor dos bens. Logo em seguida acrescenta: Judas, gaulonita, de uma cidade chamada Gamala, tomou consigo o fariseu Sadoc e suscitou uma revolta. Alegavam eles que o recenseamento não tinha outra finalidade senão introduzir diretamente a escravidão e excitavam o povo a defender sua liberdade.
No segundo livro das Histórias da Guerra Judaica, ele escreve ainda sobre o mesmo. Então um galileu, chamado Judas, incitava seus compatriotas à revolta, criticando-os por pagarem imposto aos romanos e se submeterem não a Deus, mas a senhores mortais. Capítulo 6. No seu tempo, não corresponderam os chefes de seu povo. Nesta ocasião, Herodes, o primeiro de raça estrangeira, assumiu a realeza da nação judaica e cumpriu-se a profecia de Moisés, que prenunciava: o cetro não se afastará de Judá, nem faltará um príncipe de sua raça, até que venha aquele a quem está reservado, Gênesis 49,10, e que aparece como a expectativa das nações. O oráculo não foi cumprido enquanto foi lícito aos judeus viverem sob chefes da própria raça. Isso teve início outrora pelo próprio Moisés e foi descendo até o império de Augusto, em cuja época o primeiro estrangeiro, Herodes, governou os judeus, sob a autoridade dos romanos. Segundo diz Jósefo, ele era idumeu por parte do pai, e árabe por parte da mãe. Conforme o africano, 26 porém, igualmente historiador e homem vulgar, os que escreveram acuradamente afirmam ter sido Antípatro, pai de Herodes, filho de certo Herodes de Ascalon, um dos sacerdotes sagrados do templo de Apolo. Antípatro foi capturado quando muito criança por salteadores idumeus, e viveu entre eles, porque o pai, sendo pobre, não podia resgatá-lo. Foi educado conforme os costumes daquele povo. Enfim, mais tarde, conseguiu a amizade de Hircano, sumo sacerdote dos judeus. Dele nasceu Herodes, no tempo de nosso Salvador. Tendo, pois, a realeza dos judeus passado às suas mãos, já se encontrava às portas a realização da expectativa das nações, conforme a profecia, pois desde então começaram a faltar os chefes e os príncipes que se haviam sucedido entre os judeus desde Moisés. Antes do cativeiro e do exílio em Babilônia, os judeus tiveram reis, desde Saul, que foi o primeiro. Em seguida, Davi. Antes desses reis, foram governados por chefes, denominados juízes, advindos após Moisés e seu sucessor, Josué. Após a volta de Babilônia, não cessaram de ter um governo aristocrático e oligárquico. De fato, os sacerdotes decidiam as questões, até que Pompeu, general dos romanos, sitiou e tomou à força Jerusalém, profanou os lugares santos, penetrou até no Santo dos Santos, enviou o cativo para Roma com seus filhos aquele que até então era rei e sumo sacerdote, chamado Aristóbulo, e por fim entregou o sumo pontificado ao irmão dele, Hircano, submetendo toda a nação judaica a pagar tributo aos romanos. Ora, Hircano, no qual se extinguiu a sucessão dos sumos sacerdotes, foi aprisionado pelos partas. E, como foi dito, Herodes foi o primeiro estrangeiro que, sob a autoridade do Senado romano e do imperador Augusto, tomou em mãos a nação judaica. Nesta época evidentemente se realizou o advento de Cristo, seguido da esperada salvação e vocação dos gentios, segundo a profecia. Pois, desde esta ocasião, começaram a faltar o chefe e os príncipes saídos de Judá, isto é, orundos do povo judaico, e simultaneamente sofreu alterações o sumo sacerdócio, que passava de forma regular dos ancestrais aos descendentes imediatos, segundo as gerações.
fidedigna garantia de tudo isso é Jósefo. Ele conta que Herodes, após ter recebido dos romanos a realeza, não instituiu sumos sacerdotes da antiga raça, mas confiou esta honra a homens obscuros. De modo semelhante a Herodes, seu filho Arquelau portou-se na instituição de sacerdotes. E depois dele, o mesmo fizeram os romanos, que tiveram o domínio sobre os judeus. Jósefo narra ainda ter sido Herodes o primeiro a guardar sob chaves, com seu próprio selo, a veste sagrada do sumo pontífice e não permitir mais aos sumos pontífices tê-la à sua disposição. Em seguida, Arquelau, e logo os romanos seguiram seu exemplo. Se narramos estas coisas é por querermos provar a validade de outra profecia relativa à manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo e então realizada no livro de Daniel, pois a Escritura, depois de ter claramente estabelecido o número exato de semanas até Cristo chefe, Daniel 9, 24, 27, como mostramos em outra passagem, anuncia que uma vez terminadas estas semanas, entre os judeus desaparecerá a unção. Vê-se com evidência que isso se realizou na época do nascimento de nosso Salvador Jesus Cristo. No momento, importa marcar primeiro essas coisas para estabelecer a verdade dos tempos. Capítulo 7. A divergência dos evangelhos a respeito da geração de Cristo. Os evangelistas Mateus e Lucas nos transmitiram diferentes genealogias de Cristo. Mateus 1, 17. Muitos pensam que eles se contradizem. Cada um dos fiéis, na ignorância da verdade, se empenha em descobrir o sentido destas passagens. Reproduzamos, portanto, a narrativa que sobre o assunto chegou até nós numa carta endereçada a Aristides por Africano, mencionado um pouco mais acima, acerca do acordo existente entre as genealogias dos evangelhos. Primeiro ele refuta as opiniões dos outros como sendo forçadas ou errôneas. Em seguida relata a história que ele recolheu, nesses termos. Em Israel, os nomes das gerações eram computados segundo a natureza ou segundo a lei. Segundo a natureza, pela sucessão das filiações carnais. Segundo a lei, quando alguém gerava filho sob o nome de um irmão, falecido sem filhos. Com efeito, a esperança da ressurreição ainda não fora claramente enunciada e esta ressurreição de um mortal figurava a prometida no futuro, pois perdurava o nome do defunto. Por isso, dentre os mencionados nesta genealogia, uns sucederam genuinamente a seus pais. Outros, gerados por uns, receberam nomes de outros. Em ambos os casos, mencionam-se tanto os que geraram realmente, quanto os que geraram por substituição. Assim, nenhum dos evangelhos se engana, pois enumera segundo a natureza ou segundo a lei. A estirpe de Salomão e a de Natã se misturam, por causa de pseudo-ressurreições de alguns que morreram sem filhos, através de segundas núpcias, que lhes atribuíam uma prole. Deste modo, os mesmos descendentes são precisamente considerados como oriundos, embora de maneiras diferentes, ora de pais adotivos, ora de pais efetivos. Assim, ambas as narrações são inteiramente verdadeiras, e terminam em José, de uma forma complicada, mas exata. No intuito de tornar mais claro o que afirmo, descreverei o entrecruzamento dos descendentes.
Na antepenúltima geração, conforme Mateus 1:15-16, ao se enumerar as gerações desde Davi, por Salomão, encontra-se Matã, que gerou Jacó, pai de José. Segundo Lucas, de Natã, filho de Davi, igualmente o antepenúltimo é Melqui, pois José é filho de Eli, filho de Melqui, conforme Lucas 13:23-24. Uma vez que José é o alvo que visamos, faz-se mistério mostrar como um e outro é apresentado como seu pai. Jacó, oriundo de Salomão, e Eli, proveniente de Natã. E ainda, em primeiro lugar, como os dois, Jacó e Eli eram irmãos, e porque, antes deles, seus respectivos pais, Matã e Melqui, embora de proveniências diversas, são ditos avós de José. Efetivamente, Matã e Melqui, tendo desposado sucessivamente a mesma mulher, tiveram filhos que eram irmãos, por parte de mãe, pois a lei não proibia que uma repudiada, ou viúva, desposasse um outro. Desta mulher, assim a tradição a denomina, Matã, o primeiro descendente de Salomão, gerou Jacó. Depois, tendo morrido Matã, Melqui, proveniente de Natã, desposou a viúva e dela teve um filho, Eli. Ele era da mesma tribo, mas de outra família, conforme mencionei mais acima. Assim descobriremos que Jacó e Eli, embora de ascendência diversa, eram, no entanto, irmãos por parte de mãe. Em terceiro lugar, tendo Eli morrido sem filhos, o outro, seu irmão, desposou a viúva, e em seguida, dela gerou a José, seu filho por natureza, conforme está escrito. Jacó gerou José, Mateus 1:16, mas legalmente filho de Eli, pois seu irmão Jacó lhe suscitou um descendente. Por conseguinte, a respectiva genealogia não deve ser tida por inexata. O evangelista Mateus assim a fórmula. Jacó gerou José, enquanto Lucas narra. Era, conforme se supunha, de fato, ele acrescenta esta observação: filho de José, filho de Eli, filho de Melqui, Lucas 13:23-24. Impossível assinalar mais claramente a filiação legal. Lucas evitou até o fim a palavra gerou, a fim de designar todas essas gerações, e prossegue a enumeração até Adão, filho de Deus, Lucas 13:38. Tais afirmações não são gratuitas nem infundadas. Com efeito, os consanguíneos do Salvador, para se vangloriarem, ou simplesmente para narrarem, mas seja como for, verídicos, transmitiram o seguinte: salteadores idumeus, sobrevindo a Ascalon, cidade palestina, arrebataram do templo de Apolo, construído perto das muralhas, o menino Antípatro, filho de um sacerdote sagrado, Herodes, com outros despojos, e o conservaram como prisioneiro. Como o sacerdote não podia pagar o resgate do filho, Antípatro foi educado conforme os costumes idumeus e obteve mais tarde a amizade de Hircano, sumo sacerdote da Judéia. Depois Hircano o enviou em embaixada a Pompeu, e obteve a liberdade do reino, roubada por Aristóbulo, seu irmão. Teve a sorte de ser nomeado comissário da Palestina. Tendo sido morto Antípatro, numa emboscada, devido à inveja ocasionada por sua sorte, sucedeu-lhe o filho, Herodes. E este, mais tarde, foi chamado por Antônio e Augusto, segundo um decreto do Senado, a reinar sobre os judeus. Foram seus filhos Herodes e os outros tetrarcas. Estes fatos são narrados igualmente nas histórias dos gregos.
Até então nos arquivos achavam-se transcritas as genealogias dos hebreus genuínos e dos prosélitos por origem, como o amonita Aquior, Judite 14, 10, a moabita Rute, Rute 4, 19, 22, alguns mestiços de egípcios com hebreus, conforme exemplo 12, 38. Deuteronômio 23, 8. Herodes, que em nada se interessava pela raça israelita e um tanto embaraçado, porque ciente de sua origem obscura, mandou queimar os registros das genealogias, julgando que passaria por nobre se ninguém pudesse por meio dos registros públicos remontar a própria origem aos patriarcas ou a prosélitos, ou a mestiços de estrangeiros e hebreus, denominados gioros. Alguns, mais cuidadosos, preservaram as próprias genealogias, quer relembrando os nomes, quer por meio de cópias, vangloriando-se de haver salvaguardado a memória de sua nobreza. Entre esses achavam-se os supramencionados, denominados desposinos, por causa de seu parentesco com o Salvador. Orundos das aldeias judaicas de Nazaré e Coxaba, haviam se espalhado pelo restante do país e haviam elaborado, à medida do possível, a mencionada genealogia, de acordo com o livro dos dias. Quer seja realmente assim, ou não, ao menos na minha opinião e segundo o parecer dos que têm bom senso, não há explicação mais satisfatória. Apesar de não atestada, tenhamo-la por suficiente, uma vez que não existe melhor ou mais verdadeira a apresentar. Aliás, o Evangelho é inteiramente veraz no final da mesma carta. Africano acrescenta: Matã, descendente de Salomão, gerou Jacó. Após a morte de Matã, Melqui, descendente de Natã, gerou da mesma mulher a Eli. Eli e Jacó, portanto, eram irmãos por parte de mãe. Como Eli morreu sem deixar filhos, Jacó lhe suscitou um descendente e gerou José, seu filho por natureza, mas filho de Eli segundo a lei. Desta forma, José era filho de um e outro. Assim se exprime Africano. Deste modo elaborada a genealogia de José, Maria forçosamente devia ser da mesma tribo, pois, segundo a lei de Moisés, não era lícito a alguém casar-se com membro de outra tribo. Foi preceituado, de fato, o matrimônio com um membro do mesmo povo e da mesma tribo, de tal forma que a herança de uma tribo não passasse de uma tribo a outra. Números 36, 8, 9. Sobre a questão, é suficiente. Capítulo 8. Assassínio dos inocentes por Herodes. Tendo Cristo, segundo as profecias, nascido em Belém da Judéia, no tempo que indicamos, Herodes foi interpelado por uns magos, vindos do Oriente, que lhe perguntaram onde estava o recém-nascido rei dos judeus. Pois eles haviam visto uma estrela que lhes ocasionara tão longa viagem e tinha pressa em adorar o menino, como um deus. Herodes ficou muito abalado com esta questão que, em sua opinião, fazia periclitar seu poder. E tendo perguntado aos doutores da lei dentre o povo, onde se daria o nascimento de Cristo, desde que tomou conhecimento da profecia de Miqueias que designava Belém, Miqueias 5,2, proclamou um edito de serem mortos, em Belém e cercanias, as criancinhas de peito, de 2 anos para baixo, segundo o tempo exato indicado pelos magos. Julgava que certamente Jesus partilharia a sorte infeliz de seus coetâneos.
Mas o menino antecipou-se e escapou desse plano, sendo levado para o Egito, pois, através da aparição de um anjo, os pais haviam conhecido de antemão o futuro. Ora, tais informações encontram-se também na sagrada narrativa do Evangelho, conforme Mateus 2, 7, 13. Além disso, convém verificar quais os castigos da ousadia de Herodes contra Cristo e os meninos de sua idade. Imediatamente, sem um menor aviso, a justiça divina o alcançou, preludiando quando ele estava ainda em vida, o que haveria de receber depois da partida dessa terra. Quando tudo parecia correr bem no seu reino, ele empanou a glória de sua casa com sucessivas desgraças, pelo assassinato da mulher, dos filhos e dos consanguíneos mais próximos e dos mais amigos. Não é possível descrever agora esses eventos, que deixam na sombra todas as tragédias e foram referidos por Jósefo no decurso das histórias a ele atinentes. Logo após o crime contra o Salvador e as crianças, um flagelo enviado por Deus atacou Herodes e levou-o à morte. Vem a propósito ouvir o historiador desses crimes, que descreve sua morte em termos adequados no 17º livro das Antiguidades Judaicas. A doença de Herodes mais o amargurava, porque a justiça de Deus o castigava por seus crimes. De fato, uma febre branda não demonstrava ao tato a inflamação, tão grave quanto maligna, que havia na parte interna do corpo. Sentia fome insaciável e não era possível socorrê-lo, devido a uma úlcera intestinal e sobretudo violentas dores nas entranhas. Os pés, inchados e úmidos, supuravam. O ventre achava-se igualmente em mau estado, o órgão viril em podridão e cheio de vermes. A respiração ofegante exalava um cheiro insuportável devido à expiração pesada e às ânsias. Os membros todos convulsionados com insuportável violência. Os adivinhos e os que interpretam acontecimentos tais, afirmavam castigar Deus deste modo as numerosas impiedades do rei. Eis o que diz o mencionado historiador no livro de que falamos. No segundo livro das histórias, ele transmite narrativas semelhantes acerca do mesmo Herodes, escrevendo o seguinte: em seguida, a doença se propagou pelo corpo inteiro e multiplicaram-se-lhe os sofrimentos. Tinha, de fato, uma febre lenta, uma irritação insuportável em toda a superfície do corpo, dores intestinais contínuas, edemas nos pés, como um hidrópico, inchação do ventre, putrefação do órgão viril, onde nasciam vermes. Além disso, respiração asmática e penosa. Contrações de todos os membros, de tal sorte que os adivinhos diziam ser em punição todos esses males. Mas, lutando contra os padecimentos, apegava-se à vida, esperava cura e procurava remédios. Atravessou, pois, o Jordão e usou as águas termais de Caliloé. Elas desembocam no lago Asfaltite e sua doçura até as transforma em potáveis. Ali os médicos julgaram conveniente fomentar o corpo enfraquecido em óleo, mergulhando numa banheira cheia de óleo aquecido. Mas ele desmaiou e, exausto, virou os olhos. Os enfermeiros lançaram gritos e ele voltou a si. Mas, enfim, reconhecendo ser impossível a cura, mandou distribuir a cada um dos soldados 50 dracmas, e grandes somas aos chefes e amigos. Então, retornou a Jericó, de humor sombrio, pronto a enfrentar a morte, mas planejando uma ação abominável.
Então, reuniu os homens mais importantes de cada aldeia da Judeia, e prendeu-os no lugar chamado Hipódromo. Depois, chamou sua irmã Salomé e seu esposo Alexas e disse-lhes: Sei que os judeus festejarão minha morte, mas posso ser pranteado e ter exéquias brilhantes, se quiser desobedecer às minhas ordens. A esses homens aprisionados, logo que eu expirar, cercai-os de soldados e executai-os depressa. Assim toda a Judéia e toda a casa, embora a contragosto, chorará por minha causa. Um pouco mais adiante, diz Jósefo. Logo, porém, foi atormentado pela falta de alimento e pela tosse espasmódica. Sob a pressão das dores, decidiu antecipar a morte a que estava destinado. Tomou uma fruta e pediu uma faca, pois costumava cortar o que ia comer. Depois, olhando se não havia quem o impedisse, levantou a direita para se ferir. O mesmo historiador narra ainda que antes do último momento de vida, mandou matar o terceiro de seus filhos, além dos dois que já matara. E de repente terminou a vida em meio a grandes sofrimentos. Tal foi o termo da vida de Herodes, com justo castigo pela morte das crianças que massacrara nas cercanias de Belém, ao planejar a morte de nosso Salvador. Depois disso, um anjo apareceu em sonhos a José, que estava no Egito, e mandou-lhe que reconduzisse à Judéia um menino e sua mãe, revelando-lhe que estavam mortos os que procuravam eliminar a vida do menino. A isto, acrescenta o evangelista: mas, ouvindo que Arquelau era rei da Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo recebido um aviso em sonho, partiu para o distrito da Galileia. Mateus 2:22. O historiador supramencionado está de acordo com o evangelista acerca da subida ao poder de Arquelau após Herodes, e descreve como ele recebeu por sucessão a realeza sobre os judeus, segundo o testamento de seu pai Herodes e a decisão de César Augusto. Em seguida, narra que Arquelau perdeu o poder após 10 anos, e seus irmãos, Filipe e Herodes, o jovem, obtiveram tetrarquias, simultaneamente com Lisânias. Capítulo 9. Os tempos de Pilatos. O mesmo Jósefo, no 18º livro das Antiguidades, mostra que no 12º ano do Império de Tibério, este havia sucedido no poder supremo a Augusto, imperador durante 57 anos. Pôncio Pilatos começara a governar a Judéia, aí permanecendo durante 10 anos completos, quase até a morte de Tibério. Deste modo, evidencia-se a falsidade das memórias divulgadas recentemente contra nosso Salvador. Em primeiro lugar, o tempo assinalado no título por si só acusa a falsidade desta ficção. Ora, elas situam sob o 4º consulado de Tibério, que equivale ao 7º ano de seu império, as audaciosas ações dos judeus para infligir sofrimentos ao Salvador. Nesta época, contudo, Pilatos ainda não era procurador da Judéia, ao menos conforme o testemunho de Jósefo, que assinala com clareza, no escrito supramencionado, ter sido Pilatos estabelecido por Tibério como procurador da Judéia no 12º ano de seu reinado. Naquele tempo, portanto, segundo o evangelista, no 15º ano de Tibério César, Lucas 3, 1-3, no 4º de Pôncio Pilatos como procurador, e sendo tetrarcas do restante da Judéia Herodes, Lisânias e Filipe, o nosso Salvador e Senhor, Jesus, o Cristo de Deus,
com mais ou menos 30 anos de idade, Lucas 3, 23, veio receber o batismo de João, realizando-se então as primícias do anúncio do Evangelho. Capítulo 10. Os sumos sacerdotes em cujo tempo Jesus pregou. Afirma a Escritura Divina que todo o tempo de seu ensinamento decorreu sob o pontificado de Anás e Caifás, mostrando desta sorte que a duração de seu magistério se limita aos anos do exercício das funções destes pontífices. Começou, pois, sob o pontificado de Anás, durando até o de Caifás, o que não perfaz um intervalo de 4 anos. Com efeito, as regras estabelecidas pela lei de algum modo já não eram observadas naquela ocasião. Tinham-se abolido as normas segundo as quais o munus referente ao culto de Deus era vitalício e transmitido por sucessão ancestral. Os governadores romanos confiavam o sumo sacerdócio ora a um, ora a outro, e ninguém nele se mantinha por mais de 1 ano. Jósefo enumera, de fato, 4 sumos sacerdotes, que se sucederam de Anás até Caifás, declarando no mesmo livro das Antiguidades. Valério Grato, tendo deposto do sacerdócio a Anás, nomeou o sumo sacerdote a Ismael, filho de Fabdi. Pouco tempo depois, igualmente o depôs, e designou para sumo sacerdote a Eleazar, filho do sumo sacerdote Anás. No fim de 1 ano, depôs ainda a este e entregou o sumo sacerdócio a Simão, filho de Camite. Este também não exerceu suas funções por mais de 1 ano e teve como sucessor José, denominado também Caifás. Assim, evidencia-se não ter o magistério de nosso Salvador durado totalmente 4 anos inteiros, visto que foram 4 os sumos sacerdotes, desde Anás até a instalação de Caifás, que ocuparam em 4 anos este cargo anual. A Escritura, no Evangelho, assinala que Caifás foi realmente o sumo sacerdote no ano em que se consumou a paixão do Salvador, Mateus 26, 3, 57, João 11, 49, 18, 13, 24, 28. Por meio deste da observação precedente marca-se o tempo do magistério de Cristo. Além disso, nosso Salvador e Senhor, pouco tempo após o começo de sua pregação, chamou os 12 apóstolos, únicos entre os demais discípulos que, por privilégio especial, denominou apóstolos. Mateus 10, 1, Marcos 3, 14 e seguintes, Lucas 6, 13, 9,1 e seguintes. Depois disso, designou outros 72 e enviou-os, 2 a 2, à sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Lucas 10, 1. Capítulo 11. João Batista dá testemunho do Cristo. O livro divino dos Evangelhos relata também que, algum tempo depois, Herodes, o jovem, mandou cortar a cabeça de João Batista, Mateus 14, 1, 12, Marcos 6, 14, 19, Lucas 3, 19, 20. 9, 7, 9, e José igualmente conta, ao rememorar pelo nome Herodíades, que Herodes a desposou, embora fosse a esposa de seu irmão. Ele, portanto, repudiou sua primeira mulher, quis desposá-la legalmente, era filha de Aretas, rei de Petra, e separou Herodíades de seu marido, ainda vivo. Por causa dela, após ter assassinado a João Batista, guerreou contra Aretas, cuja filha rejeitara.
Nesta guerra, travado combate, ele perdeu todo o seu exército. Sofreu tal derrota devido à sua crueldade contra João. O mesmo Jósefo atesta ter sido João um dos homens mais justos e que ele batizava, estando de acordo com o que está escrito sobre João nos Evangelhos. Narra também que Herodes perdeu a realeza, por causa da mesma Herodíades, com a qual foi exilado e condenado a viver na cidade de Vienne, na Gália. E isto encontra-se descrito no 18º livro das Antiguidades, onde está escrito verbalmente acerca de João. Pensaram alguns judeus ter sido o exército de Herodes aniquilado por castigo de Deus, que vingava com plena justiça a morte de João, o Batista. Herodes, efetivamente, mandara matá-lo, apesar de ser um homem bom que exortava os judeus à prática da virtude, à justiça mútua, bem como à piedade para com Deus e à recepção do batismo. Parecia-lhe que o batismo era recomendável não em vista da remissão de determinadas faltas, mas para a purificação corporal, depois de purificada previamente a alma por meio da justiça. Como se congregavam outros em torno dele, estimulados pela audição de suas palavras, Herodes teve medo da força persuasiva dele perante os homens e de que ele os induzisse a um levante, pois pareciam atender em tudo a seus conselhos. Preferiu, antes que surgisse alguma novidade, tomar a iniciativa de matá-lo, a arrepender-se, em face de uma revolução, por ter incidido numa situação difícil. Por motivo dessa suspeita de Herodes, João foi preso e levado a Maqueronte, a prisão acima referida, e lá foi morto. Tais as notícias de Jósefo sobre João. Igualmente faz memória de nosso Salvador, no decurso da mesma obra, como segue. Nesta época, viveu Jesus, um homem sábio, se convém dar-lhe a denominação de homem. Realizou obras espantosas e foi mestre dos homens, que aceitavam de bom grado a verdade. Atraiu numerosos judeus e também muitos gregos. Ele era o Cristo, mas os primeiros dos nossos acusaram-no perante Pilatos, que o condenou à morte de cruz. Mas, os que o haviam amado anteriormente, não cessaram de amá-lo. Ao terceiro dia, porém, ele lhes apareceu, redivivo. Os divinos profetas haviam predito estas e outras 1000 maravilhas a seu respeito. Ainda hoje, a raça dos cristãos, cujo nome dele deriva, não desapareceu. Se um historiador, dentre os próprios judeus, transmite desde os primórdios, em seus escritos, tais informações sobre João Batista e sobre nosso Salvador, que escapatória restará, a fim de não ficarem confundidos, aos que inventaram as memórias relativas a eles. Mas, sobre o assunto, basta. Capítulo 12. Os discípulos do Salvador são geralmente conhecidos, através dos evangelhos, os nomes dos apóstolos do Salvador. Ao invés, em parte alguma se encontra a lista dos 70 discípulos. Disse, todavia, que era um deles Barnabé, de quem fazem memória excelente os Atos dos Apóstolos, Atos 4:36, 11:22, 25. 13,2 e seguintes, 15:37, 39, e ainda Paulo, escrevendo aos Gálatas, Gálatas 2, 9, 13. Afirma-se que também entre eles se achava Sóstenes, que dirige, com Paulo, uma carta aos Coríntios, 1 Coríntios 1,1.
Clemente, no quinto livro das Hipóstiposes, afirma que Cefas, do qual escreve Paulo. Mas quando Cefas veio a Antioquia, eu o enfrentei abertamente. Gálatas 2:11, era um dos 70 discípulos, homônimo do apóstolo Pedro. Conta-se também que Matias, conforme Atos 1:26, eleito para entrar no número dos apóstolos, em lugar de Judas, bem como o outro, juntamente com ele honrado por igual sufrágio, Atos 1:23, tinha sido considerado digno do mesmo chamado entre os 70 discípulos. Disse ainda que foi um deles Tadeu, Mateus 10:3. Marcos 3:18, sobre o qual vou logo relatar a narrativa que chegou até nós. Pensando bem, descobriremos que houve mais de 70 discípulos do Salvador. Pensando bem, descobriremos que houve mais de 70 discípulos do Salvador, conforme o testemunho de Paulo. Ele assegura que, após a ressurreição dentre os mortos, o Salvador apareceu primeiro a Cefas, e depois aos 12. Em seguida, a mais de 500 irmãos de uma vez. E enquanto alguns deles, acrescenta, haviam adormecido, a maioria, porém, ainda vivia na ocasião em que ele compunha a epístola. 1 Coríntios 15:5-7. Posteriormente, apareceu a Tiago, um dos denominados irmãos do Salvador. Além disso, como havia ainda a imitação dos 12, um grande número de apóstolos, entre os quais se colocava o próprio Paulo, ele acrescenta: depois, a todos os apóstolos. A respeito deles, tenho dito. Capítulo 13. Narrativa acerca do rei de Edessa. Quanto à história de Tadeu, é a seguinte: tendo sido anunciada a todos os homens a divindade de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seu poder de fazer milagres atraiu multidões, mesmo de regiões estrangeiras, muito afastadas da Judéia, devido à esperança de cura de doenças e sofrimentos de toda espécie. O rei Abgar, que reinava dignamente sobre as nações além do Eufrates, achava-se consumido por terríveis sofrimentos corporais, incuráveis ao menos diante das possibilidades humanas. Como ouvisse falar muito do nome de Jesus e de seus milagres unanimemente atestados por todos, enviou-lhe uma carta em que suplicava que o livrasse daquela doença. Jesus não atendeu ao chamado, mas honrou-o com uma carta particular, prometendo mandar-lhe um dos discípulos para curá-lo e simultaneamente salvá-lo junto com todos os seus súditos. A promessa foi cumprida, pouco tempo depois. Ora, depois que Jesus ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, Tomé, um dos 12 apóstolos, inspirado por Deus, enviou a Edessa Tadeu, um do número dos 70 discípulos de Cristo, como arauto e evangelista da doutrina acerca de Cristo. Por meio dele, todas as promessas de nosso Salvador se realizaram. Deste fato existe um testemunho escrito, extraído dos arquivos de Edessa, então cidade real. De fato, nos documentos públicos do país, que contêm as atas antigas e as do tempo de Abgar, é que se encontra conservada essa narração, desde então até o presente. Nada de melhor do que tomar conhecimento dessas mesmas cartas, extraídas por nós dos arquivos e traduzidas literalmente do siríaco, nesses termos. Cópia da carta escrita pelo governador Abgar a Jesus, e enviada por intermédio de Ananias, mensageiro do correio, a Jerusalém.
Abgar, filho de Oxama, governador, a Jesus, bom Salvador, que se manifestou na região de Jerusalém. Saudações. Ouvi falar de ti das curas que operas, sem remédios, nem plantas medicinais. Conta-se que fazes os cegos recobrarem visão e andarem os coxos. Purificas os leprosos, Mateus 11,5, e expulsas os espíritos impuros e os demônios, curas os atormentados por longas doenças, conforme Lucas 7,21, e ressuscitas os mortos, conforme Mt 11,5. Lucas 7,22. Tendo ouvido tudo isso a teu respeito, cheguei à conclusão que de duas uma. Ou és Deus que desceste do céu e fazes estas maravilhas, ou és Filho de Deus que opera tais coisas. É por este motivo, pois, que agora te escrevo, e peço-te que te diz ao trabalho de vir ver-me e curar-me da doença de que sofro. Ouvi ainda que os judeus murmuram contra ti, querem fazer-te mal. Minha cidade é muito pequenina, mas digna, e bastará para nós dois, conforme Eclesiastes 9,14. 28. Tal é a carta escrita por Abgar. Vale a pena ler a carta que Jesus lhe escreveu e que lhe foi entregue pelo mesmo mensageiro, curta sem dúvida, mas plena de sentido. Eis o texto. 29. Resposta de Jesus por meio de Ananias, mensageiro do correio, ao governador Abgar. Bem-aventurado és tu que acreditaste em mim, sem me ter visto, conforme João 20:29. Efetivamente, de mim está escrito que não acreditarão em mim os que me viram, a fim de crerem e viverem os que não me viram, conforme Isaías 6, 9, 10. Mateus 13:14. João 12:39, 40. Atos 28,25. Quanto ao que me escreveste, convidando-me a visitar-te, devo realizar aqui toda a minha missão, conforme Mateus 13:15, e, após seu cumprimento, voltar àquele que me enviou. Mas, quando eu tiver sido elevado, conforme João 12:32, enviar-te-ei um de meus discípulos a fim de te curar de teus padecimentos e dar-te vida, a ti e aos que te acompanham. Anexo a estas cartas havia o seguinte, em siríaco. Após a ascensão de Jesus, Judas, também chamado Tomé, enviou a Abgar o apóstolo Tadeu, um dos 70 discípulos. Tendo lá chegado, este se hospedou em casa de Tobias, filho de Tobias. Logo que se propagou a notícia de sua vinda, foi indicado a Abgar que ali se encontrava um apóstolo de Jesus, conforme a promessa que lhe fora feita. Tadeu começou, então, pelo poder de Deus, conforme Mateus 4:23, 9:35, 10,1, a curar doenças e enfermidades, de sorte que todos se admiravam. Ao ouvir Abgar as maravilhas e milagres operados por ele, as curas que realizava, teve a suspeita de se tratar daquele sobre o qual Jesus lhe havia escrito: quando eu tiver sido elevado, enviar-te-ei um de meus discípulos a fim de te curar de teus padecimentos. Então, mandou chamar Tobias, em cuja casa estava o apóstolo, e disse-lhe: ouvi dizer que um homem poderoso veio hospedar-se em tua casa. Traze-mo. Tobias, tendo voltado para junto de Tadeu, disse-lhe: o governador Abgar chamou-me e disse-me que te levasse para junto dele a fim de o curares. Tadeu respondeu: irei, pois fui enviado com poderes em seu favor. Por isso, no dia seguinte, bem cedo, Tobias tomou consigo Tadeu e levou a Abgar.
Quando chegou, os homens mais importantes da região estavam de pé, ao redor do governador. Logo que ele entrou, Abgar teve de repente grandiosa visão em torno da fisionomia do apóstolo Tadeu. Por esta razão, Abgar prostrou-se perante Tadeu, para espanto de todos os assistentes, que não haviam visto o espetáculo, presenciado somente por Abgar, conforme Atos 9, 7. Este perguntou a Tadeu: és de fato discípulo de Jesus, o Filho de Deus, que me disse: enviar-te-ei um de meus discípulos a fim de te curar e dar-te vida? Tadeu respondeu: fui enviado para junto de ti, porque acreditaste firmemente naquele que me enviou. E agora, se crês nele, os desejos de teu coração serão realizados, conforme acreditaste, conforme Marcos 9, 23. Abgar lhe replicou: acreditei nele a tal ponto que com o exército queria desbaratar os judeus que o crucificaram, se não fosse o Império Romano. Tadeu respondeu: nosso Senhor cumpriu a vontade de seu Pai. E após tê-la realizado, voltou para junto do Pai. Abgar lhe disse: também eu acreditei nele e em seu Pai. Respondeu Tadeu: por esta razão, imponho-te a mão em seu nome. E logo que o fez, o rei foi curado da doença e dos sofrimentos que o afligiam. Admirou-se Abgar por ter experimentado o que ouvira acerca de Jesus, por intermédio de Tadeu, discípulo dele. Fora curado sem remédios, nem plantas medicinais. Mas, não somente ele. Igualmente Abdo, filho de Abdo, que sofria de podagra. Este viera, prostrar-se aos pés de Tadeu. Obteve suas orações e foi curado por suas mãos. Tadeu curou ainda muitos outros de seus concidadãos. Operou grandes milagres e anunciou a palavra de Deus. Depois disso, Abgar disse: tu, Tadeu, operas essas coisas pelo poder de Deus, e nós ficamos muito admirados. Por conseguinte, eu te suplico, fala-nos sobre a vinda de Jesus, como se realizou, de seu poder, e em virtude de quem fez tudo o que ouvi contar, conforme Mateus 21 e 23. Tadeu respondeu-lhe: no momento, quero calar-me. Mas, como fui enviado a fim de anunciar a palavra, reúne amanhã todos os teus concidadãos. Vou anunciar-lhes a palavra da vida, semeá-la, conforme Mateus 13 e 19, Lucas 8 e 12. Direi como se realizou a vida de Jesus, a missão para a qual foi enviado pelo Pai, seu poder e suas obras, os mistérios que ensinou no mundo, em virtude de quem ele assim agia, a novidade de sua mensagem, sua fraqueza, sua humilhação, como humilhou-se a si mesmo, conforme Filipenses 2,8, despojou-se e esvaziou-se da sua divindade, como foi crucificado, desceu à região dos mortos, rompeu a barreira que jamais havia sido quebrada, ressuscitou os mortos, e tendo descido sozinho, subiu novamente com uma grande multidão para junto de seu Pai, conforme 1 Pedro 13,19. Abgar ordenou, então, que desde a aurora se reunissem seus concidadãos para escutarem a pregação de Tadeu. Depois, ordenou que lhe dessem ouro, em moedas e barras. Este recusou nesses termos: se renunciamos a nossos próprios bens, como aceitaríamos os dos outros? Isso se deu no ano 340. Tudo isso, traduzido literalmente do siríaco, pareceu-me útil e oportuno relatar aqui. Notas. 19.
Economia. O termo grego economia, que os latinos traduziram por dispositio, dispensatio e administratio, designa, de modo geral, na linguagem patrística, a atividade exterior do Verbo encarnado, ou desígnio de Deus, realizado em Cristo, de restaurar todas as coisas, quando então se fala da economia da salvação. Quando os padres se ocupavam do mistério de Deus pela reflexão, pela contemplação, faziam teologia. Quando se ocupavam do plano ou do desígnio divino em relação à criatura, faziam economia. Obis. Todas as notas desta obra são fundamentadas nos volumes 31, 41 e 55 da coleção Sources Chrétiennes. 20. Teófilo de Antioquia, Hipólito, Júlio Africano e Gesipo estão entre os que tentaram estabelecer os sincronismos entre os fatos da história profana e os da história judaico-cristã. Contudo, ninguém havia, ainda, empreendido elaborar uma história completa do cristianismo. Esta é uma das novidades da iniciativa de Eusébio. 21. A demora da encarnação e a universalização da revelação, isto é, porque a revelação não foi dada a todos os povos desde o início, permaneciam como objeções permanentes a que os apologistas não cessavam de tentar responder. 22. Estas narrativas das origens e desvios da humanidade encontram-se também nas tradições mitológicas, literárias e filosóficas, como em Hesíodo, em Os Trabalhos e os Dias, no livro 5 de Sobre a Natureza das Coisas de Lucrécio e na Odisseia de Homero. 23. Aplicando interpretação tipológica aos textos, aos fatos e pessoas bíblicos, os padres são unânimes em ver em Josué o tipo de Jesus. 24. Para rebater a acusação de que a religião cristã não tinha tradição, era novidade inventada recentemente, os apologistas apelavam para a antiguidade do judaísmo, mostrando como a religião cristã estava enraizada nele e o aperfeiçoava. 25. No Antiguidades Judaicas 18:1, o historiador Flávio Jósefo diz que o recenseamento de Quirino se deu no 37 ano depois da Batalha de Ócio, o que corresponderia ao 7º ano depois do nascimento de Jesus, segundo as tradições que deram origem aos evangelhos. 26. Júlio Africano viveu no século III. Nasceu em Jerusalém e escreveu a primeira crônica universal cristã, recolhendo as tradições anteriores, particularmente nas memórias de Gesipo. Segundo ele, a existência do mundo é de 7 semanas de anos. Cada uma tem 1000 anos. Cristo nasceu, segundo ele, no ano 5500. O 7º milenário será o do reino prometido, que durará 1000 anos. 27. Herodes morreu aos 70 anos, pelos fins de março ou começo de abril do ano 750 da fundação de Roma. Jesus teria 4 anos, segundo a tradição evangélica, 11 anos segundo a cronologia de Flávio Jósefo. Conforme Eusébio, crônica do ano 46 de Augusto, página 170. 28. Abgar, o negro, teria reinado em Edessa de 4 AC a 7 DC e teria voltado ao trono de 13 a 50 DC. A lenda confunde com Abgar IX, que reinou de 179 a 216 DC e que foi o primeiro rei cristão de Edessa.
Já o nome de Tadeu tem como finalidade dar à lenda a dimensão apostólica. 29. Em vários manuscritos de Eusébio, encontra-se esta passagem, omitida pelas traduções siríaca e outros manuscritos, o que lhe dá o ar de interpolação.